Gênesis 32, versículo 1 e 2 diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Os irmãos podem ler o versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Irmãos, olha só que coisa. Jacó, meus amados, era alguém que eu acho que todos nós aqui conhecemos a história dele. Alguém, meus amados, que enganou. Ele foi alguém, meus queridos, que realmente tomou algo do seu irmão, direito de primogenitura, que não era digno dele, não é? Até porque ele não era o primogênito. Então ele tomou do seu irmão por meio de uma esperteza que ele usou, né? De uma esperteza. E o nome dele, irmãos, discrimina realmente quem ele era, não é? Porque o nome dele queria dizer enganador, como ele era. Os irmãos entendem, irmão? Mas veja só, meus queridos, eu sei que em algum aspecto eu e você podemos nos identificar com Jacó. Amém, amados? Porque muitas vezes, meus queridos, a gente comete erros na nossa vida. É ou não é, meus queridos? E às vezes esses erros, eles são gritantes. Às vezes esses erros, eles são terríveis. E a gente quer fugir deles. Porque, irmãos, Jacó, ele teve que fugir para não morrer. Os irmãos conhecem a história. Ele enganou seu irmão e o irmão dele disse: assim que meu pai morrer, aí eu vou matar o meu irmão. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, e aí o que acontece? Jacó fugiu para não morrer. E quantas vezes, meus amados, por causa dos erros que nós cometemos, nós também fugimos, não é, meus queridos? E a gente não quer nem ouvir falar daquilo que a gente fez, daquilo que a gente fez no passado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se nós queremos ir para frente, nós temos que deixar o passado de lado, mas da maneira certa. Amém, queridos? Olha só que coisa, a gente não pode enterrar os erros que nós fizemos, porque há erros que nós cometemos que é necessário o conserto. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Olhe, fazer a coisa errada, todo mundo faz. É ou não é, meu irmão? Fazer a coisa errada é uma coisa muito fácil, é incentivado até pelos outros. Mas fazer a coisa certa, pense um negócio difícil. Não é, meus queridos? Mentir é muito fácil. Encobrir a situação, maquiar a situação é muito fácil. Agora, ser sincero e falar a verdade, não é, sem máscaras, pense na coisa difícil. E Jacó, meus amados, ele fugiu do seu irmão, não é? Ele foi para a casa do seu tio Labão. E lá, meus amados, ele provou do próprio veneno. Porque, irmãos, Jacó era esperto, mas o tio dele era mais esperto ainda. Porque sempre tem alguém mais esperto, né, meu irmão? As pessoas acham: eu sou o cara, não tem ninguém melhor do que eu. Sempre tem um, né, que é mais esperto do que você, do que engana, né, mais enganador ainda. E esse era Labão. Enganou, meus queridos, durante, né, quase 2 décadas, enganou a Jacó de uma maneira, meus queridos, tremenda. E olha só, meus queridos, Deus tem seus caminhos. Diga assim: Deus tem os seus caminhos. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse sofrimento na vida de Jacó foi para transformá-lo. Olha só que coisa, irmãos. Esse sofrimento, esse processo na vida de Jacó foi para transformá-lo. Irmãos, e depois ele ser enganado, né? Durante quase 2 décadas ele disse: chegou a hora de eu voltar. Agora, meus queridos, por que ele tinha que voltar para Canaã? Ele podia muito bem, né, em vez de voltar para Canaã, seguir para frente. É ou não é, meu irmão? Ir para outro lugar. Mas o que foi que ele fez, meus queridos? Ele decidiu voltar para Canaã e encontrar com seu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele decidiu fazer a coisa certa. E nessa noite, irmão, minha irmã, Deus está falando para mim e para você: é necessário fazer a coisa certa. Pode doer,
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Pode ser difícil, mas nós temos que fazer a coisa certa. Não é fácil, como eu disse, é dolorido, mas é isso que Deus quer de nós, irmãos. Jacó, ele estava voltando, mas ele não estava só voltando para Canaã, meus queridos. Ele estava voltando para o seu passado. Ele estava voltando para os erros que ele cometeu, né? Para o irmão que ele traiu e para as promessas que ele tinha esquecido. Jacó, meus queridos, ele estava num processo terapêutico de encontro consigo mesmo, porque ele estava voltando para assumir a responsabilidade, ao invés de colocar a culpa em alguém. Porque ele poderia muito bem dizer, eu sou assim, porque meu pai preferia Esaú do que a mim. Ele poderia ou não, irmãos? Porque é muito comum a gente jogar a culpa no outro, não é assim? Ele poderia dizer, eu sou desse jeito porque minha mãe me mimou. Foi ou não foi, irmãos? A mãe dele mimou Jacó de uma maneira, porque ele era o preferido da mãe. Ele poderia dizer, eu sou desse jeito porque eu fui enganado pelo meu tio. Poderia ou não, irmãos? Ou talvez até ele poderia dizer, minha esposa, né, Raquel e Lia, elas me influenciaram. Mas olha só, irmãos, Jacó estava voltando para assumir a responsabilidade. Eu sou o culpado e eu é que tenho que resolver essa situação. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Deixa de colocar a culpa no outro, meu irmão. A culpa é minha. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Eu não posso culpar os outros pelo meu pecado. Eu sou assim por causa do outro. Isso é um reflexo justamente do pecado que há em nós. Porque quando Adão foi surpreendido com Deus, a primeira coisa que ele fez foi culpar o próprio Deus e culpar a sua mulher. Não é assim, irmãos? Porque ele disse, foi a mulher que tu me deste. Olha só, irmãos, como Adão era inocentezinho, né? A culpa é tua, Senhor, e da minha mulher. Eu mesmo não tenho nada a ver. Não é assim, meu irmão? Porque nós temos essa tendência. Mas Jacó estava voltando para consertar aquilo que havia sido quebrado, irmãos. E era um retorno cheio de medo. Porque, meus queridos, quando ele estava retornando, alguém chegou para ele e disse assim, teu irmão vem aí. Mas ele vem com uma galera de 400 homens. Irmão, olha só, 400 homens. Ele sabia que Esaú estava trincando os dentes contra ele, de ódio. Ele já tinha jurado seu irmão de morte. Esaú disse, eu vou matá-lo um dia, deixa meu pai morrer. Não é assim, meus queridos? Aí lá vem Esaú com 400 homens. Irmãos, era um retorno cheio de medo, cheio de traumas e cheio de medo. Cada passo que Jacó dava, meus queridos, era uma lembrança daquilo que ele havia sido e uma lembrança dos traumas que tinha no seu coração. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Mas esses passos, deixa eu dizer para você, eram passos terapêuticos, porque Deus queria mudar o seu caminho. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, quando a gente dá um passo para fazer a coisa certa, Deus se manifesta, o céu toca a terra, porque, irmãos, quando ele estava nesse retorno, ele viu os anjos de Deus vindo ao seu em sua direção, em seu favor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós decidimos fazer a coisa certa, o céu aprova. Diga glória a Deus, irmãos. Deus havia armado um acampamento para abençoar Jacó. Irmão, quando nós temos coragem, meus queridos, de restaurar aquilo que foi quebrado, de confrontar os nossos traumas, Deus se revela, e não é com barulho não, meu irmão, é com a sua presença, amém, queridos? Porque Deus quer trabalhar conosco por dentro. Versículo 1, ele diz assim, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Eu quero aqui ressaltar essa primeira frase. Também Jacó seguiu o seu caminho. Ele poderia dizer, eu estou seguindo o caminho da casa do meu pai, eu estou seguindo o caminho da casa do meu irmão, mas era o seu caminho, porque ele decidiu assumir a responsabilidade. Não era um caminho físico, irmão, somente, era um processo de cura interior. Diga glória a Deus, irmãos. Porque Jacó, ele precisava encontrar-se consigo mesmo, encontrar com seus traumas. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, fugir dos seus traumas, fugir das suas dificuldades, não vai dar jeito. Você está entendendo, meu irmão? Para onde você for, seus traumas vão com você. Então é necessário você confrontar aquilo que te magoa, as suas dificuldades. É necessário você confrontar, reconhecer. Meus queridos, o primeiro passo para a cura é reconhecer que eu estou doente. Você está entendendo, meu irmão? Porque quando eu
acho que eu estou bem, quando eu reconheço, né, eu acho que eu estou perfeito, que não há nenhum problema em mim, meu irmão, o Senhor, Ele não trabalha em nós. Como assim? Porque alguém chegou para Jesus e né, falou algo com ele e ele disse assim, eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Aqueles que se acham que está tudo bem, esses não precisam de Jesus. Você está entendendo, irmão? Mas quando eu e você reconhecemos que precisamos dele, que nós temos problemas, que nós temos traumas, que precisam ser curados pelo Senhor, meus queridos, esse é o primeiro passo para a cura. Irmãos, Jacó ele precisava encontrar-se com seu irmão, que ele havia ferido. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Porque dependendo como foi sua vida pregressa, houve pessoas que sofreram dano por sua causa. Nem todas as vezes é necessário você ir lá e pedir perdão para todas as pessoas que você prejudicou. Mas às vezes, irmãos, é necessário o perdão. Os irmãos estão entendendo? É necessário liberar perdão para receber perdão. Porque, irmão, quando a gente vive uma vida amargurada, quando a gente não libera perdão, o pior prejudicado somos nós mesmos. Você está entendendo, meu irmão? Mas como assim, pastor? Porque o nosso coração fica amargurado. Às vezes a pessoa que é alvo da nossa ira, da nossa amargura, nem sabe que você está com raiva dela ou dele, né? Às vezes a pessoa nem tem noção do que aconteceu, mas aqui dentro de você, se você está destruído, é melhor oferecer e receber perdão, porque você sai ganhando. E Jacó, meus queridos, ele tinha que se encontrar com seu irmão que se feriu, e ainda mais, irmãos, ele tinha que se encontrar com Deus. Vocês vão estar entendendo? Porque esse fato aqui que nós estamos lendo foi antes dele entrar no Vale do Jaboque e se encontrar com o anjo do Senhor e ter o seu nome mudado. Esse era o caminho para o vale. Você está entendendo, irmãos? Ele tinha que se encontrar com Deus, porque de nada vai adiantar você confrontar os seus traumas, de nada vai adiantar você consertar as coisas com aquela pessoa que você feriu, se você não se consertar com Deus. É necessário estar alinhado com o Senhor para que tudo dê certo na sua vida. Enquanto a gente não está alinhado com o Senhor, meu irmão, a gente vai fazendo reformazinha, você está entendendo, meu irmão? A gente não é curado. Enquanto a gente não está alinhado com o Senhor, são só band-aids espirituais que a gente coloca na nossa vida, band-aids emocionais. Mas quando a gente se alinha com o Senhor, meu irmão, a gente volta para o Senhor, a gente se entrega a Ele. Aí, meus queridos, tem uma cura completa e total. Você está entendendo, amado e minha amada? Quando eu vim para o Senhor Jesus, irmãos, externamente estava tudo ok, assim como Jacó, por isso que eu me identifico com ele, porque Jacó tinha dinheiro. Irmão, Jacó ficou mais rico, apesar do seu tio o enganar, ele ficou mais rico do que o seu tio. Olha só, meu irmão, é um enganando o outro, né? Meu irmão, parece uma história brasileira, mas enfim, ele estava mais rico do que o seu tio. Ele tinha duas mulheres, né? Uma não era tão amada não por ele, mas a outra era a mulher da vida dele. Ele tinha filhos, ele tinha empregados, enfim, meus queridos, ele tinha tudo externamente, mas faltava aquele dentro. Quando eu vim para Jesus foi o mesmo, meus queridos, eu tinha tudo que um jovem queria, né? Nem tudo, mas a boa parte do que um jovem queria eu tinha. Por fora alguém dizia, meu irmão, esse cara não tem do que reclamar, mas eu sabia que aqui dentro eu estava podre. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Estava acabado. Aí quando eu entreguei minha vida a Jesus, irmãos, eu me identifico muito com Jacó, porque Deus trocou o nome de Jacó. Irmãos, essa semana eu estava me lembrando que eu desenhava, né? Quando eu tenho até que retornar a desenhar de novo, mas eu desenhava, minha família se lembra, né? Minha irmã que está ali assistindo, desenhava quando eu era do mundo e tal, e eu gostava de assinar os meus desenhos. E eu assinava Ricardo Killer. Killer quer dizer matador, né? Eu, irmãos, onde eu chegava eu botava Ricardo Killer. Eu inventei até um logotipo pro meu nome, ó. Uma fontezinha escrita por mim, eu me orgulhava. Irmãos, mas com um dia, meus queridos, quando eu encontrei com o Senhor, né? Entendo o que eu vou dizer, meus queridos, não é que eu vi a voz dele dizer isso, mas aqui dentro Deus disse para mim, não mais Ricardo Killer, agora Ricardo Castro, filho do Deus Altíssimo. Eu me identifico com Jacó, meus queridos, porque eu tive a minha vida mudada totalmente. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, quando você se direciona para fazer o certo em direção ao Senhor, tua vida muda por completo, o céu se manifesta para você. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, as promessas de Deus, para que se cumpram na nossa vida, nós temos que curar essas feridas. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Nós temos que ter coragem
para nos dedicar a essa transformação, para nos entregar a essa transformação que Deus ele está fazendo conosco. Porque, irmãos, o Senhor ele trabalha dentro de nós, mas também, irmãos, ele nos cerca por fora. Porque o resto do versículo 1, ele diz assim, e os anjos, vamos ler? Os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Isso representa o cuidado de Deus por mim e por você. E esses anjos, meus queridos, eram um acampamento invisível. Até então ele não tinha percebido. Aí Deus abre os olhos e ele percebe que havia anjos ali. Havia, na verdade, um acampamento. E quantas vezes a gente ignora os anjos sem asa que Deus coloca ao nosso lado, no nosso caminho. Não é verdade, irmãos? Esses anjos, muitas vezes, eles vêm, né, disfarçados de um conselho de um amigo seu, de um crente fiel. Não é assim, meu irmão? E a gente diz, isso é só uma conversa besta. Irmãos, quantas coisas, né, meus amigos, alguns deles, né, os pastores que andam comigo lado a lado, muitos deles falam coisas que eles acham triviais, mas que Deus fala profundamente ao meu coração. Eu poderia passar a noite inteira, irmãos, falando a respeito disso, porque isso são anjos que Deus traz para a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Muitas vezes é uma oração que você nem imagina, meus queridos, que alguém está orando por você. Eu estou lendo um livro, irmãos, sobre o Tribunal de Cristo, justamente para pregar sexta-feira, irmãos, e tem um testemunho tremendo no meio do livro. Eu esqueci o nome do autor, mas esse homem que escreveu, ele foi durante 50 anos da mesma igreja, ele congregou nesta igreja, e tinha uma irmã lá, né, que chamava de vovó alguma coisa, ela que já era velhinha e tal, e quando ele foi ordenado pastor e voltou para a igreja, para essa igreja antiga dele, disseram, a Tipton, vovó Tipton, disseram, vovó Tipton, ela está bem velhinha, ela já está quase com 100 anos de idade e tal, e ela não está nem reconhecendo as pessoas. E quando ele chegou, ele disse para quem falou para ele, essa irmã, todos os dias, eu era um jovem que estava na igreja, era o filho do pastor, mas ela todo dia dizia para mim, eu estou orando por você, todos os dias. E ela disse, eu vou lá, mesmo que ela não me reconheça, eu vou lá. Mas quando ele chegou e colocou o pé na porta, que a vovó Tipton olhou para ele e disse, eu me lembrei o nome dele agora, Rick, eu estou orando por você todos os dias. Irmãos, e ele disse, a oração daquela mulher me trouxe aonde eu cheguei. Meu irmão, muitas vezes Deus coloca pessoas para orar por você, você nem sabe. Muitas vezes Deus coloca pessoas que estão intercedendo pela sua vida e por isso você ainda não caiu. É Deus que está cuidando de você, meu irmão. Muitas vezes Deus causa encontro de você com alguém para abençoar a sua vida. Muitas vezes, meus queridos, Deus fala através de uma música. Ou não é assim, meu irmão? Você nem entende. Eu me lembro que uma vez eu estava revoltado. 2 vezes aconteceu a mesma coisa. Eu tinha um som, bem novinho esse negócio de tempo de CD, né? Eu tinha um som que ele tinha 5 compartimentos de CD, aí a gente colocava o CD e botava lá na versão random, que ele escolhe o CD e a música, né? E eu me lembro que um dia eu estava revoltado, falando com o senhor, aí meti o dedo no som assim, e o som já estava nesse processo, e ele escolheu uma música, olha só, meu irmão, a música mais improvável que você possa imaginar, a música da banda Oficina G3, uma música chamada Profecias, e uma frasezinha falou comigo. A frase é até Luciano Manga quem ainda canta, muito tempo antes de Mauro Henrique, enfim. Aí ele canta, lutar ou fugir, qual tem sido a tua opção? Irmãos, aquilo falou comigo de uma maneira que eu sentei no sofá e a lágrima caiu, era Deus puro falando comigo. Estava dizendo, você vai lutar ou você vai fugir? Em cima do muro você não pode estar. Às vezes, meu irmão, através de um hino Deus fala com você, através de uma mensagenzinha que alguém te manda, Deus está falando com você. Isso é o cuidado de Deus para a tua vida. Você pode dizer glória a Deus. Às vezes, irmãos, Deus te coloca num lugar de silêncio, simplesmente para você ouvir a voz dele. Você está entendendo? Você pode pensar, meu Deus, que tédio, mas é Deus querendo falar com você, meu irmão e minha irmã. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, esse cuidado de Deus não isenta a mim e a você de fazer a coisa certa. Você está entendendo? Porque ainda, apesar desses anjos aparecerem, mas Jacó disse, eu tenho que encontrar com meu irmão, porque eu e você temos que fazer a coisa certa. Você está entendendo, irmãos? E olha só, naquele momento, Jacó entendeu algo ainda maior, porque ele disse, aqui não tem 2 acampamentos, aqui não tem um acampamento, aqui tem 2 acampamentos.
Porque Maanaim, irmãos, é justamente, quer dizer isso. O versículo 2, ele diz assim: quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de quê? Maanaim. Essa palavra hebraica, Maanaim, quer dizer 2 acampamentos. Jacó disse, tem o meu acampamento e o acampamento de Deus. O acampamento de Jacó, irmãos, era cheio de trauma, cheio de medo. Mas o acampamento de Deus, irmãos, estava ao redor. Mesmo com medo, mesmo com traumas, ele estava fazendo a coisa certa. E Deus estava com ele. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando para você? Talvez você esteja trôpego ou trôpega. Você talvez não tenha tanta força quanto você queria ter. Talvez os teus erros, as tuas falhas pesem nos teus ombros. Mas se você está querendo fazer a coisa certa, Deus está com você, meu amado e minha amada. Deus está acampado com você. Diga glória a Deus, queridos. Aleluia. A nossa parte é querer fazer a vontade de Deus e não fugir. Amém, queridos? Porque se nós dissermos, não, Senhor, mas agora recebi a Ti, né? Eu vou fugir. Não, meu irmão, faça a coisa certa. Deus está falando para mim e para você nessa noite, faça a coisa certa. Eu não sei o que é, mas você sabe, faça a coisa certa. Opte sempre para fazer o certo e nunca ir por atalhos, nunca fazer por aquilo que é fácil para nós, mas faça sempre aquilo que é certo. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, Maanaim é o lugar do encontro de Deus com as nossas falhas, com a nossa finitude, com as nossas fraquezas. Talvez você, nessa noite, está se sentindo fraco, fraca. Você diz assim, Senhor, não tenho prerrogativas para vencer essa batalha, mas Deus está com você, independente das suas falhas. Deus está com você. E você sabe muito bem que você já passou por situações e não sabe nem como saiu delas. Sabe por quê? Porque foi Deus que te encaminhou, foi Deus que abriu o mar vermelho para você passar, foi Deus que fez um milagre na sua vida. E nessa noite, Ele está dizendo novamente para nós, irmãos, eu estou acampado ao teu redor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Talvez o seu Maanaim seja hoje. Talvez você esteja fraco e abatido, mas Deus está dizendo para você, eu estou com você enquanto você estiver fazendo a coisa certa. Faça a coisa certa. O lugar, meus queridos, de Maanaim é o lugar onde a gente decide não fugir e assumir a responsabilidade de fazer a coisa certa. Irmãos, é onde nós encaramos os nossos traumas, nossos problemas, nossas dificuldades e entregamos eles para Deus, né? Onde nós olhamos para dentro de nós com honestidade e dizemos, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Amém, queridos? E aí, meus amados, talvez você tenha que dar passos para trás. Mas como assim? Irmão, Jacó poderia ter seguido adiante. O irmão está entendendo? Da casa lá de Labão, ele poderia ter ido para bem longe, mas ele decidiu voltar para consertar. Talvez, irmão, você precise dar uns passos para trás. E a gente, quando dá uns passos para trás, pensa que nós estamos retrocedendo. É um paradoxo, né? Porque, de fato, estamos retrocedendo. Mas entenda o que eu estou falando metaforicamente, não é um retrocesso. Você está pegando impulso para ir mais forte para frente, não é? Quem vai atirar uma flecha, né, não vai jogar a flecha assim. Ele vai pegar o arco e vai puxar. E quanto mais ele puxa, mais a flecha vai adiante. Irmãos, quem ministrou isso para mim foi um amado pastor chamado Charles Kane. Foi ele que me impulsou como pastor dessa igreja. Uma vez eu conversando com ele, e do nada ele disse assim, Ricardo, você pensa que você está dando passo para trás? Tá, não, meu irmão. Deus está puxando o arco, porque quando Ele te soltar, você vai entrar no alvo de uma maneira tão tremenda que ninguém não vai conseguir te tirar. E foi exatamente isso que aconteceu. E nessa noite eu ministro essa palavra para você. Você não está retrocedendo. Deus está puxando o arco para quando soltar você, não tem ninguém que vai conseguir te impedir. Você diga glória a Deus nesse momento, meu irmão, porque o Senhor está falando com você. Enquanto eu e você estivermos fazendo a coisa certa, o céu estará aprovando. O Maanaim de Deus é hoje. Deus está dizendo para você, faça a coisa certa, que eu estou com você. Decida fazer o certo, porque eu estou aprovando você. Amém, irmãos? Enquanto nós estivermos fazendo o certo, o acampamento de Deus está conosco. Irmãos, há anjos no teu caminho, talvez você não esteja vendo. Talvez esses anjos sejam pessoas. Talvez esses anjos, né, sejam músicas, sejam conselhos.
não sei quais são os anjos que Deus tem colocado no seu caminho, mas Deus tem colocado anjos. E muitas vezes são anjos de verdade, viu, irmão? Porque anjo não é história da carochinha, não. E anjo não é aquele ser bonitinho com um arco e flecha, né? Uma auréolazinha. Não, meu irmão. Se você vê os anjos descritos na Bíblia, né? São anjos poderosíssimos, cheios de olhos, cheios de asas, não é assim, meu irmão? São anjos poderosos. E lá o livro de Hebreus diz que todos eles existem a teu favor, a meu favor, ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus coloca esses anjos para te abençoar. Salmo 37 está lá, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Os anjos do Senhor estão com você para te abençoar. Então faça a coisa certa, continua indo em direção, não é, a Maanaim, que Deus vai te abençoar de uma maneira tremenda. E essa semana você vai ver que vai chegar para você a oportunidade de você tomar atalhos, de você tomar, né, caminhos que não são os caminhos que Deus quer que você tome, e você vai dizer assim: eu vou fazer a coisa certa, e os anjos de Deus estarão com você, o Senhor vai te abençoar, e a bênção de Deus vai ser muito maior do que aquilo que você conseguiria no atalho. Diga glória a Deus, irmãos. Nós precisamos apenas seguir sem medo, seguir com fé. Nós precisamos apenas andar enquanto Deus nos abençoa, porque assim Deus fará na nossa vida. Amém, amados? Vamos ficar de pé nesse momento.